Vamos entender um pouquinho mais o que é o papel do sexo na família. Gente, nós sabemos que o sexo tem três grandes motivos para acontecer, ou três grandes significados, na verdade. Quando a gente pensa na própria vida em si, tem que ter sexo. A vida surge por meio do sexo. Gente, há 50 anos atrás, antes do primeiro bebê de proveta, da Louise Brown, nascer, a única forma de reprodução de vida no planeta Terra era por meio de uma relação sexual. Então, olha o quanto é recente essa possibilidade de existir vida na Terra sem ser por meio de um ato sexual, né? Então, há 50 anos atrás, mais ou menos, a gente teve o primeiro bebê de proveta. Antes disso, só por meio do sexo. Então, se a gente pensar que o ato sexual, por si só, ele é natural. O que isso quer dizer? Ele faz parte da natureza, da vida humana, também da vida animal, mas sexualidade como um contexto dessa energia de vida que nos move, nós estamos falando da sexualidade humana, ok? Então, o primeiro grande motivo para que duas pessoas façam sexo é procriação. Ok, esse é o grande motivo, ou um grande motivo, mas não é o único. Nós temos também o quê? Nós temos a conexão. Quando a gente busca o ato sexual, quando a gente busca a interação humana, nós estamos falando dessa conexão, ok? Então, nós não estamos falando do ato sexual mais só como reprodução, mas nós também estamos falando como encontro, o unir, a união, não é? Até tem a Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, fala, né? Deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e se tornarão uma só carne. Então a gente vê essa linguagem poética, histórica, até mesmo dentro aí do contexto religioso, né? Não é só para procriar, é também para unir, é também para juntar. E é aqui que entra a grande função do sexo na família, que é seccionar. Gente, quando nós falamos dessa união, para ter a união de duas pessoas, teoricamente, né? Essas pessoas, elas deveriam vir inteiras, né? Ou elas deveriam vir desimpedidas. Elas deveriam vir livres. Por isso que até essa passagem que eu citei para vocês agora já fala um pouquinho disso, que é o quê? Deixará pai e mãe. Deixará pai e mãe significa abandonar pai e mãe? Não. Aqui entra literalmente o significado de sexo, porque dentro da sexualidade também tem o sexo. Porque o sexo também faz parte desse encontro, também faz parte dessa união. Então, o sexo, ele vem para quê? Para seccionar o adulto do seu sistema de origem. Não é abandonar o sistema familiar de origem, não é abandonar pai e mãe, é deixar num sentido muito mais emocional daquela dependência familiar, da dependência de pai e de mãe, que a gente comumente chama de cortar o cordão umbilical. Adultos que ainda estão se alimentando pelo cordão umbilical emocional com as suas famílias.
que isso tem a ver com a sexualidade dos filhos? Tudo. Porque o primeiro momento, o primeiro grande momento da criação, da construção da família é quando duas pessoas se juntam e nasce o primeiro filho. Nós temos dentro da visão sistêmica o surgimento da família. E como que esses dois eles podem se unir se eles ainda estão ligados, se eles ainda estão presos, se eles ainda estão aprisionados no cordão umbilical? Significa que eles não são adultos ainda. Olha só o que Hoff e Berman falam. Que dentro do padrão familiar, da estrutura familiar, é muito importante a gente entender que o sexo tem importância para estrutura e para organização da família. O sistema familiar, ele é organizado hierarquicamente por conta da união dessas duas pessoas por meio do sexo. Olha que interessante. Berman e Hoff, tá? Consideram que a sexualidade e o sexo constituem uma força organizadora na vida do casal, capacitando o casal a fazer o quê? A se desligarem das suas famílias de origem para então formar a sua própria família. Com o sexo, pessoas adultas provam e comprovam para os seus pais e para os seus filhos que eles já são adultos. Olha o quanto isso é importante na hierarquia da família. Por que o sexo ele diferencia um casal que é simplesmente amigo? Ok? Exatamente pela união que tem, não só de corpo, mas uma união emocional e também sistêmica, que mostra para os pais, é como se eu falasse, papai e mamãe, agora eu já sou adulto, tá? Agora eu já posso fazer sexo. Agora eu já posso até ter filhos. Agora eu já posso até ter a minha própria família. Então eu estou sinalizando para a família de origem que eu já sou adulto e posso fazer sexo. E eu sinalizo para os meus filhos que eu não estou no mesmo patamar hierárquico que eles. Eu estou um nível acima. Eu sou de outra geração. Eles são os filhos e nós somos os pais. Fazemos sexo e estamos numa hierarquia superior. Geração superior ou anterior.